A paz seja convosco. Amém. Quer dizer que você só quer ver você, é isso? Sem santidade, ninguém verá Deus. Se você continuar vivendo a vida de sempre, fazendo as coisas de sempre, sabe quem você vai ver? Deus, só que não no céu. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizemos o nome do Senhor. Dia de festa para nós, mas nós temos que entender que, apesar de ser um dia de festa, o aniversariante ou o homenageado continua sendo Deus. A adoração é para Ele. E por isso que às vezes a pessoa pergunta: poxa, e o culto, né? Vai ter alguma coisa diferente? Não, o culto é um culto a Deus. Por que ter algo diferente? Porque nós temos que inventar alguma coisa diferente se o alvo da adoração todos os dias tem sido Ele desta forma. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. Se você pode ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, quero convidar você a o fazer. Assim diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22, 1 em diante. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, seu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no nome do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho,
que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência com as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Bérseba, onde fixou residência. Palavra do Senhor, amém? Senhor, lemos a tua santa e bendita palavra. Agradecemos, Pai querido, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Estamos aqui reunidos, Pai, para celebrar, sim, os 10 anos da nossa igreja, mas muito mais que isso, para celebrar o Senhor. A cada dia, Pai querido, que temos contato contigo, nos fortalecemos, nós crescemos, Pai querido, em estatura e graça, e nos aproximamos da figura de Cristo. E o propósito dessa noite não é diferente. Queremos ouvir a tua voz. Peço, Pai, que o Senhor fale comigo, que o Senhor possa me usar como instrumento da tua vontade, e que o espírito de discernimento seja sobre a minha vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. O título da palavra de hoje é Deus proverá. Um dia desse eu vi uma pregação em que o pastor, ele exortou a igreja, dizendo que todos tinham que trazer uma oferta, tinham que trazer o seu Isaac. As igrejas gostam de fazer isso, né? Você tem que trazer o seu Isaac. E ele começou a exigir das pessoas cada vez mais bênçãos e doações maiores. Se você tem 2 carros, dê um carro, e nesse porte. E tinha um senhorzinho que era o homem mais velho da igreja, e ele estava lá na igreja, e ele levantou a mão no último dia de campanha, em que as pessoas iam entregar o seu Isaac. Ele falou: pastor, eu posso falar uma coisa? Ele falou: claro. Deu a oportunidade para o irmão foi lá e falou para eles assim: pastor, eu estou vendo a campanha que o senhor está fazendo, campanha de nós entregarmos o nosso Isaac. Você leu o texto de Gênesis 22, um texto rico em ensinamentos, mas eu quero saber uma coisa, pastor. Se no texto bíblico Abraão volta com Isaac, quer dizer que a minha oferta o senhor vai me devolver? E a gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas fazem com os textos bíblicos. A narrativa da fé de Abraão, dentro do contexto chamado e promessa de Deus de fazê-lo uma grande nação, agora atinge o seu clímax. O comprometimento de Abraão são agora testados aos seus limites. Havia uma ordem de que ele deveria entregar o seu filho Isaac, mas também havia uma promessa sobre a vida de Isaac, que ele seria aquele que seria a semente das nações. Através de Abraão, através de Isaac, as pessoas seriam abençoadas. Confrontado por um sacrifício de custo tão elevado, como Abraão poderia permanecer obediente ainda diante daquela solicitação do Senhor? Um pacto que havia sido feito. Versículos anteriores, capítulos anteriores, ele passa, se você se lembra, ele já meditou nesse texto, ele passa junto com a figura de Deus no meio de 2 animais, vários animais repartidos, que era um costume da época, em que você fazia um pacto, através do momento em que você matava. Parecia grotesco nos dias de hoje, mas naquela época não era. Você matava uma vaca, cortava ela no meio, matava um carneiro, abria no meio, pombinha no meio, e aí você passava no meio ali era feito um pacto. E havia sido feito um pacto com o Senhor. E como que ele iria matar o seu filho. Essa cena apresenta a natureza radical da fé genuína. Uma fé genuína, ela exige muito de nós. Ela exige que você tome decisões que muitas vezes elas não são racionais à sociedade, ao mundo. As pessoas olham para você e falam assim: você vai fazer isso? E a gente vê na vida de Abraão esse contexto, em que ele já falou também. Ele estava lá no meio da cidade, da família dele, com os parentes dele, com as riquezas dele, e Deus fala: ó, sai. E ele vai lá para o seu pai, vai para sua mãe, para o seu irmão, o texto não explica, me vai falar assim: eu estou saindo. Para onde você vai? Vou para um lugar. Para onde? Não sei. Quem falou para você ir? Uma voz. Que voz é essa? Não sei. A figura de Abraão é uma figura interessante. A crise da fé de Abraão e as promessas e provisões divinas não serão maiores do que nesta prova de Abraão. Quanto maior a prova, mais maior a bênção. E isso não é motivo para você buscar provas maiores. Você tem que tentar viver o mais reto possível dentro da vida do Senhor, da presença do Senhor, para você ter uma vida mais tranquila possível.
Inicialmente foi dito a Abraão que deixasse seus pais, seu povo e a casa do seu pai. E agora ele recebe a ordem de sacrificar o seu filho. Em cada caso, Deus recompensa a obediência com promessas gloriosas. Primeiro ele fala: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E depois disso, ele não abençoa somente através da vida de Abraão, mas ele abençoa através das gerações posteriores, que alcança a minha vida e alcança a sua vida. A tensão da cena é corroborada pela lentidão na narrativa, e conforme nós vemos o texto, parece que a gente quer que se resolve logo essa história, e ele começa a contar a historinha. Olha, primeiro eu fiz isso, eu coloquei a cela, depois eu peguei o graveto, eu fui lá, rachei a lenha, e você fica pensando, como é que isso vai dar? Pelo menos na primeira vez que você lê o texto. E essa narrativa tem esse objetivo realmente de mostrar que as coisas do Senhor trabalham assim em detalhes. O Senhor, ele não é um Deus que trabalha no atacado. Nós temos o costume de agir dessa maneira, no atacado com o Senhor. A gente peca com o Senhor e a gente fala: Senhor, perdoe por tudo. Mas será que nós recebemos ou pedimos perdão de uma forma tão geral assim? Será que tem algum fundamento ou tem algum valor um pedido de perdão ou uma aceitação de perdão dessa forma, de maneira tão geral? Deus, ele trabalha na unidade. Ele trabalha em cada um de uma forma especial, e não foi diferente com Abraão. Em vez de simplesmente declarar que Abraão foi o narrador explica que Abraão montou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, tomou seu filho, cortou lenha para o sacrifício e então partiu. O resto da cena até o sacrifício progride de forma semelhante, devagar, como acontece na minha vida e na sua vida. As coisas, elas não acontecem automaticamente. Existem promessas de Deus sobre as nossas vidas, mas muitas vezes elas demandam tempo. E a gente fica olhando para esse tempo e parece que esse tempo não passa. Parece que esse tempo nunca chega. Mas para alguns de nós, muitas vezes essa bênção chega. Tenho acompanhado o nosso caminhar com o nosso irmão André, e a gente tem visto a realização de muitas das promessas que haviam sido feitas sobre a vida dele. E ele tem tomado algumas posturas exatamente para que essa bênção ela perdure. E ela pode, você tem essa faculdade de, pelo menos entre aspas, ajudar para que essa bênção perdure. Quando você olha os grandes avivamentos da terra na história, você vai ver que o avivamento ele termina quando as pessoas elas cansam de viver aquilo, elas cansam de buscar, elas cansam de falar, e elas querem simplesmente sentar e aproveitar o momento, mas nós não estamos na terra para aproveitar o momento, e sim para continuar avançando, porque conforme você avança, você vai abrindo as picadas no meio do mato, cheio de espinho, e simplesmente as pessoas elas vão caminhando atrás de você. Um filho bastante forte era Isaac. Um filho bastante forte para carregar nas costas um fardo de lenha, suficiente para o sacrifício. Será que Isaac não seria capaz de negar ao seu filho, seu pai? Pai, eu não vou morrer nessa não. E a gente vê essa história acontecendo, mas a gente não pensa o que passa na cabeça de Isaac. Em que ele vai lá, o pai dá toda aquela descrição, ele monta lá e uma hora ele pega o filho, mas o pai dele era idoso. Se você se lembrar, a figura de Abraão, ele tinha muito mais de 100 anos. Para ele poder carregar fardo de lenha, ele devia ter o tamanho do Daniel para o Pedro ou para cima. Senão ele não ia conseguir fazer aquele trabalho. E a agilidade, a força de um jovem, diante de um homem mais de 100 anos de idade, era uma coisa muito fácil, mas ali Isaac também nos dá o exemplo. Não é o foco a fé de Isaac, mas Isaac está nessa situação também mostrando a condição dele como um servo obediente. O texto não satisfaz a nossa curiosidade acerca da condição de Sara. Sara não aparece, mas simplesmente mostra essa condição focada primeiramente em Abraão e depois em Isaac. E ele começa esse texto no verso 1 falando: depois destas coisas, depois de tudo que aconteceu, depois que ele saiu da terra, depois que ele fez aquele pacto com o Senhor, depois de todas essas coisas, ele vai e pede a morte de Isaac. Mas será que o nosso Deus ele exige morte de alguém? Será que pelos 10 mandamentos que iriam vir depois, há a possibilidade de Deus ele pedir que você entregue o seu filho em morte?
Algo que acontece lá no livro de Juízes, e é muito mal entendido quando ele olha para Jefté e fala assim: aquele primeiro que sair da minha casa, eu vou entregar para o Senhor, e as pessoas acham que eles vão matar a filha dele. Será que Deus aceitaria o sacrifício de um filho? De jeito nenhum. A figura de Deus, nesse versículo 1, é mostrando a prova. Nós somos colocados à prova todos os dias. Coisas pequenas e coisas grandes. Abraão foi testado. E aí, a gente passa por lutas e dificuldades, e às vezes a gente olha e fala: será que Deus está nesse negócio? Quantas vezes eu já pensei nisso? A minha história com a Igreja Cristã Semente de Vida começa lá atrás, e nós não temos ninguém do primeiro quadro. A mais antiga, nossa querida Jenny. Depois dela, acho que a Menísia entendeu, mas tem toda uma história por trás. Uma história que começa lá atrás, eu sendo chamado de São Paulo para vir aqui para Brasília. E muitas frustrações e muitas coisas aconteceram. Até que culminou um momento em que eu saí de uma igreja, fui sair de uma igreja. E eu lembro da minha filha ainda pequenininha. Não acredite se quiser. Mas um dia a Luísa foi pequena, entendeu? E eu lembro que quando eu fui dispensado daquela igreja, eu estava orando pela casa, buscando direção. E aí a minha filha, ela acordou, ela nem vai lembrar disso, mas ela falou assim: e agora, papai, para onde nós iremos? Ela tinha 7 anos mais ou menos de idade, mais ou menos. Então, essas coisas acontecem. Essas coisas vêm realmente testando e provando o nosso coração. O ponto principal dessa história não é o perigo que Isaac correu, mas o perigo que Abraão correu em relação a Deus. Da fé dele ser provada e ser aceito ou não. A palavra provar aqui não significa induzir ao erro, porque o nosso Deus, ele não prova no sentido de destruir. Quem gosta e quer nos destruir é a figura do maligno. Satanás é aquele que tenta. Ele muitas vezes tem apresentado a vocês coisas e você tem aceitado. E ao aceitar essas provações, essas tentações de Satanás, você retarda o seu crescimento e o seu conhecimento do Senhor. Aqui Abraão está dividido entre a sua fé e as promessas, entre uma ordem de Deus e um pacto que ele fez com Deus. O texto não especifica como que Deus falou a Abraão, se foi através de um mensageiro, se foi através de um anjo, se foi através de uma voz, mas ele sabia quem estava falando com ele. Da mesma maneira que lá na terra dos pais dele, da família dele, ele ouviu aquela voz, ele conheceu a voz de quem ele falava. No Novo Testamento fala da voz do bom pastor. Você tem que aprender a ouvir a voz do bom pastor. Ele é aquele que fala para você e você tem que atendê-lo. Eis-me aqui, tem que ser a sua resposta. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa voz do bom pastor é uma voz que não pode escapar do teu coração. Ele responde: eis-me aqui. E essa resposta é uma resposta comum usada nas Escrituras, em especial dentro do relacionamento pai e filho, ou então dentro da condição de rei e súdito. Ele manda e você obedece. É algo que nós temos que ensinar os nossos filhos a nos ouvir. Nós temos que ensinar os nossos filhos, quando você der uma voz de comando, sem brutalidade, sem agressividade, mas aquela criança, ela tem que entender. E muitas vezes eu vejo que algumas crianças da igreja, elas me ouvem, mas não ouvem os pais. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós temos que ensinar no coração dessas crianças o contexto de obediência, para que quando eles ouvirem a palavra de Deus, eles ouvirem a voz do bom pastor, eles possam dizer: eis-me aqui. É engraçado que eis-me aqui é a única palavra que Abraão fala em toda a cena, com Deus. Ele não tem mais nada a falar. Ele recebeu a ordem e ele fez o que tinha que ser feito. De madrugada, no verso 3, este é um outro exemplo de obediência espontânea de Abraão. Se você lembrar o texto de Sodoma e Gomorra, ele está lá negociando com Deus: Deus, e se tiver 50? E se tiver 45? E se tiver 40, 30, 35, 25, 20, 15, 10? E ele fica barganhando, aqui ele não fala nada. Ele sabe quem está falando. E ele sabe que ali não tem conversa. E ele fala que no terceiro dia, terceiro dia tem muito a ver com as Escrituras Sagradas. E não é para você estabelecer conceito de numerologia nem nada disso. Mas terceiro dia tem muito a ver com as Escrituras. Em Êxodo 3,18, não precisa abrir. O Moisés, ele responde ao terceiro dia para subir ao Monte Sinai, para eles poderem adorar. Em Mateus capítulo 12, verso 40, fala que Cristo, ele iria morrer e ficar 3 dias morto.
E aí ele olha para aqueles servos que ele tinha chamado, que são apenas figuras temporais, que não participam de nada, talvez testemunhas, e ele fala: esperai aqui. Essa condição de você falar, espere aqui, a mesma condição que Jesus lá no monte do Getsemane, ele olha para os discípulos e fala: esperem aqui. Nosso caminhar, ele é solitário. O meu caminhar nessa terra, ele é solitário. Mesmo tendo a minha esposa, menos tendo a minha filha, mesmo tendo você como irmãos e irmãs, o nosso caminhar diante de Deus, ele é solitário. O caminhar de Abraão é um caminhar solitário. É um caminhar em que você tem que lutar dia após dia para que a tua mente continue fixa nos mandamentos e nas ordenanças do Senhor, e que você não desfaleça, que você não volte atrás. Mas ele fala uma coisa muito importante. Ele olha para aqueles servos e fala: voltaremos. Eu e o meu filho voltaremos. O coração dele dividido entre duas coisas: entre a promessa de Deus, que através de Isaac seria uma grande nação, e a ordenança de Deus: mate o seu filho. E ele olha para aqueles homens e fala: voltaremos. É como se ele dissesse: eu não sei como nós vamos voltar, mas nós vamos voltar. É algo interessante porque ele apresenta um tipo de fé como de ressurreição, algo que nós vemos lá nos evangelhos quando Lázaro morre. A figura de Maria, primeiro de Marta, vem ao encontro dele, e depois vem Maria, e as duas elas estão naquele contexto. Nós cremos mais na ressurreição, e aí Jesus fala assim: não, mas eu sou a ressurreição. A palavra de Deus, ela não está retida, e a gente tem que entender e agir dentro do mundo espiritual, não no sentido de nos beneficiarmos disso, mas também nos beneficiarmos, mas muito mais que isso, alcançar vidas, pessoas que são perdidas, que não têm esperança nenhuma, mas você tem a palavra de vida, de um Deus Emanuel que está conosco. E ele fala que foi colocado lenha nos ombros do seu filho. Este é um momento de imensa tensão. Isaac carrega a lenha para a sua própria destruição. Abraão, ele carrega a faca e ele carrega o fogo, comunicando o peso do fardo de Abraão, o peso de cada um de vocês. Cada um de nós tem um peso especial, definido, específico. Alguns um peso maior, outros peso menor. Cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês passou por situações durante toda a sua vida. Se a gente fosse montar uma grande colcha de retalhos aqui com a história de cada um, a gente talvez visse uma colcha realmente de retalhos, cada um com um retalhozinho de uma forma, de uma cor, entender? Seria um painel lindo e maravilhoso, porque a história de Cristo é isso. Pessoas diferentes, adorando o mesmo Deus, oferecendo as suas vidas como sacrifício. Cada um de nós abre mão de tantas coisas para podermos servir a Deus. Então Isaac disse a seu pai, e isso mostra a preciosa relação entre eles. Havia um relacionamento entre Isaac e o seu pai. Abraão olha para ele e fala: filho, realmente não tem um cordeiro, mas Deus, ele proverá esse cordeiro. A fé de Abraão na palavra de Deus o capacita a ver a ordem divina à luz das promessas. O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem comandado para você fazer? Será que você não alcança? Mas Ele tem promessas sobre a sua vida. Hoje pela manhã, na dominical, nós falamos sobre promessas. Falamos sobre a condição do sustento, falamos sobre a condição do alimento, da herança, da esperança. Mas Ele fala também da disciplina. Deus proverá um cordeiro. E aí Ele vem falando que Ele amarrou. Mais uma vez o texto descreve esse momento do ponto de vista de uma câmara lenta. Edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaac seu filho, deitou ele no altar em cima da lenha e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Que cena! Estava vendo uma reportagem do Barack Obama, e ele falava assim: que Deus é esse dos cristãos que pede que as pessoas sacrifiquem os seus filhos? Você já se imaginou você olhar em cima de um alto prédio, um homem com o cutelo para imolar o seu filho? Esse é o Deus dos cristãos. Ele não conhece nada. Ele não conhece nada. Deus aprova a ação de Abraão. E aparece a figura do anjo do Senhor e fala: Abraão, Abraão. E quando há repetição, e hoje pela manhã nós falamos, quando há repetição, urgência. Quando Deus ele repete, a urgência. E muitas vezes Deus tem falado com você, repetidas vezes, a mesma mensagem. Relaxa, Felipe, senta lá.
Repetidas vezes Ele tem dado mensagens a você, falado para você, e você não repete, você não fala, eis-me aqui. Ele continua te chamando. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eis-me aqui. Não, Ele continua lá. As pessoas parecem que continuam, não conseguem responder ao chamado do Senhor. Isso é falta de desenvolver o discernimento de ouvir a voz do seu Senhor. É uma brincadeira que eu faço com todas as pessoas que estão fazendo discipulado ou aconselhamento. Falei, alguma vez você duvida que você vai chegar em casa lá e eu não vou estar te esperando? Não, pastor. E como é que você duvida de Deus? Como é que você estabelece um voto comigo e tem a plena certeza que eu não vou furar com você e você duvida da voz do Senhor? E aí o Senhor, Ele fala, agora eu sei. E aí o narrador, ele não tem nenhum problema de trabalhar com esse conceito, porque ele sabe que Deus é onisciente. Ele não está falando que agora eu sei, porque ele estava em dúvida sobre a fé de Abraão. A história aí é, Abraão tinha que saber onde estava o coração dele. Deus, Ele conhece o seu coração, mas será que você conhece? Será que você conhece até onde você pode ir? O que você consegue fazer? Até onde você consegue confiar? Não entrará no reino dos céus nenhuma pessoa que não tem um coração como o de uma criança. O coração de uma criança é um coração rendido ao Senhor. Um coração que confia mesmo sem ver. Hoje pela manhã eu falei para a Rayane definir a fé. Fé é você saber de algo que vai acontecer, mas você não está vendo. Mas eu sei que vai acontecer. Eu sei porque o meu Deus, Ele é fiel e justo para cumprir todas as determinações que Ele proclamou sobre a minha vida. E ele fala que ele olha para Abraão e vê que Abraão teme a Deus. Temor a Deus acarreta uma obediência à revelação de Deus por meio da consciência da Escritura, partindo do reconhecimento de que Ele mantém em suas mãos para o obediente a vida e para a morte para o desobediente. Temor não é medo. Nós temos um Deus que põe terror sobre os inimigos, mas gera no nosso coração temor. Terror é igual a medo. Quando você vê o povo saindo do deserto para assumir a terra de Canaã, a prostituta Raabe olha para os espias e fala assim, o povo daqui está literalmente fazendo xixi nas pernas, de medo de vocês. É o terror que Deus coloca sobre a vida das pessoas. Mas as pessoas que conhecem a Deus não vivem em terror, mas vivem em temor, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Por que você teme? Por que você teme esse caminho? Por que você teme essa jornada? Ele olha para Abraão e fala, você não me negou seu filho, seu único filho. A fé de Abraão não era manifestada através de palavras, mas era através de atos. Você tem falado muito e tem feito pouco. Tem pessoas que me encontram aí fora e falam assim, pastor, meu ministério é esse, eu quero seguir. Cadê? Cadê essa movimentação? Cadê essa ação? Cadê a nossa fé em ação? A de Abraão ele mostrou. E aí Abraão ergue os seus olhos e vê ali num arbusto um cordeiro. E aí é aquele primeiro tópico da hoje de manhã, que são as bênçãos que vão atrás daqueles que conhecem a Deus. O sustento. Ele sabia que a provisão existiria, independente do que fosse necessário. E ele vem falando em lugar do seu filho, você mata o carneiro. É a primeira vez na Bíblia que fala sobre a condição de morte expiatória, já tipificando a figura de Cristo, a substituição. Interessante que dentro dos nossos lares também nós temos que ser tipo de Cristo. E muitas pessoas vão ter que morrer dentro de casa para que seus entes queridos recebam a Cristo. A nossa vontade, ela tem que ser mortificada. Você como cristão, você não é chamado para manter a sua vontade, para ser satisfeito na sua vontade. Sinto lhe dizer que se você pensa assim, você está na igreja errada. Nós falamos do que as Escrituras falam, e as Escrituras falam sobre morte. Elas falam muito mais de morte do que de bênção, mas as pessoas elas não gostam de ouvir sobre morte. Mas morte é o fim de um ciclo para o começo de um novo. Quando você morrer para a sua carne, você vai começar a viver para Deus. E aí ele olha, o Senhor proverá. A palavra-chave da narrativa de Abraão, que significa ver
Ele viu um cordeiro, na verdade, tem a ver com prover. Ele viu algo que o Senhor proveu. A ação de Deus é visível aos nossos olhos o tempo e todo o tempo. Se você começar a abrir os seus olhos, não para as lutas e dificuldades, mas para o que Deus tem feito, você vai se espantar. É aquela música que fala: conta as bênçãos, diz-as quantas são, e virá surpreso quanto que Deus já fez na minha vida e na sua vida. O Ali estava compartilhando lá comigo que o Carlos, ele não vai estar conosco hoje porque a irmã dele pegou o chikungunya e desenvolveu uma síndrome não sei das quantas, e tem 3 coisas a acontecer com essa moça de 21 anos. Primeiro, ela vai ficar paraplégica. Segundo, ela vai morrer. Terceiro, ela vai ter que ser tratada o resto da vida dela. 21 anos. E você está reclamando da sua vida? Você está reclamando porque acontece uma coisa aqui, uma coisa lá, coisas pequenas. As pessoas, elas estão morrendo. É uma brincadeira que eu faço com a minha filha desde pequeno, em que eu falava assim: filha, se eu pudesse mandar você lá para o campo da Namíbia, para você passar um mês lá, para você ver, claro que eu não ia mandar. Entendeu? Mas nós somos muito mal acostumados. Se nós passássemos uma semana num celeiro missionário em algum país perseguido, aí você ia voltar pianinho para cá, porque você ia conseguir ver a ação de Deus. E aí Deus, ele finaliza falando: jurei por mim mesmo, havendo caminhado por entre os cadáveres para confirmar a aliança, como eu falei no começo, e havendo designado a circuncisão para afirmá-la, Deus agora jura por sua promessa pactual, federal, com Abraão primeiramente, com o seu filho Isaque depois, com a descendência deles, e a minha vida e a sua vida. Você está debaixo do pacto com o Senhor. Não é a minha cobertura espiritual. Eu não tenho cobertura espiritual nem para mim, nem para a minha família. Você acha que eu tenho cobertura para dar para você? Eu não consigo orar o suficiente nem para a minha vida. Eu oro por você, mas não se fie nessa condição de cobertura espiritual da sua igreja, do seu pastor, porque aqui só tem pecadores. Se assim não fosse, Cristo não estaria aqui, porque Ele vem para os doentes. Não quer dizer que nós temos que continuar doentes, mas Ele veio para os doentes. É por isso que nós temos uma igreja de doentes, pessoas que anelam a presença do Senhor para serem curados, mas que continuam doentes. E a cada cura que acontece na minha vida e na sua vida, você descobre outra. E assim é o nosso ciclo até o fim das vidas. Fé e ação. O ato de amarrar Isaque é um momento decisivo na relação de Abraão com Deus. Nessa cena, os compromissos do Senhor e de Abraão estão entre si, são testados aos seus limites. O Senhor se comprometeu em abençoar a terra por meio de Abraão, transformando uma grande nação, e agora pede Isaque. Fé e ação. O que Deus pede para você? Que Isaque que Deus pede para você? Podem ser coisas grandes, podem ser coisas pequenas, mas Ele pede para nós condições específicas. Ele não vai pedir uma coisa geral. Significava viver radicalmente em obediência à ordenança divina. Ser cristão é ser escravo. Ser cristão é ser obediente às ordenanças divinas. Você quer liberdade? Vá para qualquer outra religião. Tem muitas para você escolher. Você quer ser uma pessoa que tem liberdade de fazer o que quiser no casamento? Você quer ter o seu tempo? Você quer ter um celular com chave, com código para ninguém acessar? Não case. Entenda que o cristianismo, ele não é diferente das outras religiões nesse aspecto. Existem normas e regras. Por isso que quando nós falamos em casamento, eu digo, você antes de casar, você precisa entender o que é casamento. Porque se você não entender o que é o casamento, o que vai acontecer? Você vai ser enganado. Falo para as pessoas que vão ser batizadas exatamente isso que acontece. Se a pessoa não entende o que é ser cristão, ela tem que fazer qualquer outra coisa, mas não vir para a igreja. Há tantas atividades para se fazer num dia quente como esse. Passávamos ali do lado da padaria, que a gente foi lá buscar o bolo para a nossa comemoração, e aí estava um bar lá, devia ter umas 200 pessoas lá, as pessoas tomando uma cerveja gelada, comendo umas porçãozinhas de negócio lá, todo mundo dando risada. São lugares possíveis para quem não quer sofrer. Provação e fé. Deus testa seus santos por meio das dificuldades, a fim de provar a qualidade da sua fé, por meio da sua obediência durante a sua história. Eu sou testado.
você é testado. As pessoas que estão em idade escolar sabem muito bem. Ontem eu perguntava para minha filha, e aí, já saiu as notas do segundo bimestre? Ela falou, não pai, não saíram todas ainda. Os professores estão de férias. Nós somos testados na escola, nós somos testados no trabalho, nós somos testados na vida cristã. Devemos responder humildemente e obediente quando Ele nos chamar. A humildade e a ação obediente de Abraão são um modelo para a fé cristã. Mas ninguém possui uma fé perfeita. Você vê a vida de Abraão, você vai ver um monte de falhas e defeitos. Muitas vezes ele não confiava em Deus para cuidar da sua esposa. Que isso é uma grande incógnita para mim, né? Abraão com 100 anos, a Sara com 90 e poucos anos, e ela era formosa e cobiçada pelos homens da terra. A gente não entende muito bem esse negócio, não? Mas quando você vê mulheres que são servas de Deus verdadeiramente, a idade, ela não faz diferença. É algo tremendo. Eu lembro que eu estava vendo uma conferência, e um pastor, ele veio dos Estados Unidos, e eles tinham em torno de 80 anos. Eu olhava para aquela mulher, aquela senhora, e falava assim, que mulher bonita. 80 anos. A beleza, ela tem algo tanto natural como sobrenatural. E eu creio que a figura de Sara, havia algo sobrenatural ali, como uma mãe de muitas nações, em que o Senhor colocava ela ali numa condição de serva, de submissa, de uma mulher que ajudava aquele homem a cumprir as suas missões. O Senhor, porém, responde ao compromisso de Abraão de andar diante dele. O versículo diz, se somos fiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Graças a Deus, que Deus não é fiel a mim e a você, de acordo com a nossa fidelidade. Quando Abraão obedece, ele abençoa os outros que recebem as promessas de Deus. Quando você obedece, as pessoas são abençoadas. Quando você, homem, obedece, a tua casa ela é abençoada. Quando você é desobediente, quando você é rebelde, quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, quando os seus entes queridos não conseguem encontrar um dia você de joelhos orando e lendo a palavra, você não abençoa as pessoas. A fé requer uma obediência radical à palavra de Deus. Ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Qual o propósito desse sacrifício? No Pentateuco, a jornada de Abraão até o Monte Moriá e seu culto sacrificial, ali prefigura o culto de Israel no Monte Sinai, alguns anos depois. Abraão é o primeiro a oferecer sem reserva um carneiro no Monte Moriá com um ato de culto. Mais tarde os israelitas vão numa viagem de 3 dias, você lembra disso? Em que Moisés ele vai a Faraó e fala assim, deixa que a gente vá num período de 3 dias de caminhada, para que nós possamos adorar o nosso Deus. E eles vão adorar onde? No Monte Moriá. Mesmo lugar. Ali o Senhor lhes aparece, lhes dá a lei e promete abençoar os que guardam a lei. Cada pai israelita, ele redime o seu filho através do sacrifício. No Monte Moriá, Abraão fez isso. No Monte Sinai, Moisés faz isso em relação ao povo de Israel. A declaração de Abraão de que Deus por mesmo proverá o cordeiro ressoa com a oferta divina do cordeiro para salvar o mundo em João 3,16, que diz, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Abraão entrega o seu Filho para que eu e você tivéssemos vida. Jesus Cristo entrega o seu Filho, Deus entrega Jesus Cristo como Filho no sacrifício para que eu e você pudéssemos ter vida. No fim, Deus provê o verdadeiro Cordeiro sem mácula, que assume o lugar da humanidade. Esse Cordeiro de Deus morre no lugar dos eleitos para que possam viver. Como Isaac, Cristo é um cordeiro levado ao matadouro, contudo ele não abre a sua boca. Fecha a sua boca, para de reclamar, para de achar que as coisas estão conspirando contra a sua vida, como se você fosse uma pessoa largada. Eu lembro que o nosso pastor Jonas, lá de São Paulo, ele falava que nós não fomos descobertos, nem inaugurados, nós somos criados, de uma maneira específica. Se você conseguir imaginar a eternidade, Deus ele olhando e falando assim, agora eu vou criar o Vitor, eu vou colocar esse olho dessa cor, essa sobrancelha, esse cabelo, essa tom de pele, essa mão, ele fez de uma maneira perfeita. Dá uma olhada lá, ó. De uma maneira
perfeita, Ele cria a minha pessoa e a sua pessoa. Cristo carrega a sua própria cruz de madeira rumo ao Gólgota. O que ela vai fazer lá, André? Olha lá, viu? Como é bom ter a filha aqui. Hein? Assim como Cristo carrega a sua própria cruz de madeira rumo ao Gólgota, Isaac carrega também o fardo de lenha, de madeira, até o local do sacrifício. Isaac é a figura de Cristo, entregando-se a mim e a você. Ao fazer um juramento de abençoar Abraão e todas as nações por meio dele, Deus garante a promessa à descendência de Abraão, a minha descendência, a sua descendência, que ela pode ser mais abençoada ou menos abençoada a partir da sua ação. Eu digo para os jovens casais, você tem uma missão. O primeiro que ouviu isso foi Rayane e Felipe. Vocês têm uma missão: fazer com que a geração depois de vocês seja uma geração bendita, que não passe tudo o que você passou, porque eles não precisam passar, se você os instruir. E eu falava, essa semana eu compartilhei até com a Rosângela, eu falava com a nossa irmã Chile, que ela ia vir, não conseguiu vir, ela ia fazer uma surpresa para a gente, ela está em São Paulo, ela ia vir e voltar. E ela nem sabe como ela falou da parte de Deus. Ela começou a falar comigo, ela falava assim: Pastor Paulo, eu fico olhando as crianças, e eu sei que às vezes até atrapalha, né? Porque eu quero ouvir, eu não entendo nem o que o senhor fala, porque às vezes dá um grito lá. Mas eu fico imaginando, por exemplo, ela fala especificamente da Helena. Eu fico imaginando a Helena daqui a 10 anos, em que hoje ela pega o cálicezinho vazio e ela sai carregando, e eu cito ela pelo nome. O que essa menina vai ser se Felipe e Rayane instruírem ela no caminho do Senhor? E é claro que isso vale para todas as crianças. Eu não vou citar porque está ficando cada vez mais o quadro grande, entendeu? Então é perigoso eu errar, entendeu? Todas as outras crianças, tá? Ao fazer um juramento de abençoar Abraão e todas as nações por meio dele, Deus garante a promessa à descendência de Abraão, da qual eu e você fazemos parte. A obediência de Abraão prefigura a obediência ativa de Cristo, que assegura as bênçãos pactuais para a Gênesis que vem através de nós. Não Gênesis só através do nosso ventre, mas também através do nosso falar. Ontem, segundo o relato de Nicolas Menizes e Aisla, 300 pessoas receberam um folhetim e ouviram a palavra. Poderiam ter sido mais, né? Poderiam ter sido mais. Faltou uma pessoa, que espero que semana, próxima vez, esteja lá. Você tem que se engajar. É aquilo que o Wallace falou, e a gente atesta. Realmente, Wallace, ministério de canto não é o seu ministério, entendeu? Graças a Deus, entendeu? Fale bastante, entendeu? Nos instrua, busque o conhecimento do Senhor. Cada um de nós tem um dom. Se você retiver o seu dom, ou se você não buscar o seu dom, o que vai acontecer é que a igreja padece. Porque nós precisamos que a igreja ela cresça em estatura e graça, segundo os dons que Deus ele vai dando para nós. É uma bênção que o Senhor fez, é um pacto que Ele fez, e Ele afirma para a minha vida e para você, que Deus, Ele proverá. Ele proveu lá no começo da nossa igreja, em que a gente tinha um galpãozinho, calorzão. Você acha que aqui era quente, você não tem noção, entendeu? Eu chegava 1 hora antes para abrir a igreja, entendeu? E as pessoas às vezes desmaiavam dentro de tanto calor. Não era o fogo do Espírito, não, entendeu? Não era um calorzão. Hoje a gente está abençoadinho aqui. Pode ser que a gente mude, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que saber que na nossa vida, hoje e sempre, Deus proverá. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu zelo para conosco. Agradecemos, Pai, que de maneira especial, porque o Senhor uniu-nos como pecadores na Tua presença. Nós não somos dignos, Pai, de que o Senhor entre na nossa morada, mas através da Tua palavra nós somos salvos, Pai. Te agradecemos por esses 10 anos de comunhão. Alcançamos, Pai querido, a todos aqueles que passaram, como o nosso irmão Wallace disse, Pai querido, nessa estação de trem, muitos subiram e desembarcaram. E que o Senhor possa cada vez mais, Pai, nos fazer uma igreja forte, não para que nós nos engrandeçamos, mas para que nós possamos abençoar vidas. Que as vidas, Pai querido, que caminharam conosco no passado,
vidas que já se foram, como o irmão Cláudio, outras que não estão mais conosco, Pai, que elas possam ser abençoadas aonde elas estiverem, e que a bênção do Senhor, Pai querido, seja sobre as nossas vidas, porque nós carecemos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.